Lucas capítulo 17 e o versículo 32. Todos conseguiram encontrar? Diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor Jesus Cristo, Ele está fazendo aqui uma comparação de um exemplo que aconteceu, e não é um exemplo positivo, mas é um exemplo negativo. Lembrai-vos, ele chama a atenção da mulher de Ló, o exemplo dela, o que aconteceu com ela, as consequências que aconteceram com ela. Quando nós queremos chamar a atenção de alguém e advertir essa pessoa de uma consequência, de um erro que houve, nós damos um exemplo de alguma consequência que houve na vida daquela pessoa. Por exemplo, se nós sabemos que a pessoa foi por um caminho e naquele caminho trouxe consequências para aquela pessoa, quando a gente quer advertir alguém, uma outra pessoa, em relação àquele caminho, a gente vai trazer a memória, fazer uma comparação, lembrar daquele mesmo exemplo, aquela consequência que aconteceu com aquela pessoa naquele caminho. E a gente diz: lembra de fulano, o que aconteceu naquele caminho. Em outras palavras, se você caminhar nesse mesmo caminho, vai acontecer com você da mesma forma. Jesus estava chamando a atenção e dando um exemplo. Ele estava chamando a atenção daqueles religiosos da época e também dos seus discípulos, e dando um exemplo negativo de uma pessoa, de uma consequência de uma pessoa. Os religiosos naquele tempo, eles estavam indagando Jesus, preocupado quando seria a volta do Messias, porque eles andavam muito preocupados naquela época, quando o Messias haveria de aparecer, porque era promessa anunciada através dos profetas, a vinda do Messias. E eles andavam muito ociosos, muito preocupados em querer saber quando o Messias viria, o que ia acontecer com o futuro. E é dentro desse contexto que Jesus começa a falar com eles, dizendo que não se preocupasse, em dizer que o reino de Deus já estava ali no meio deles, porque Jesus já estava ali, o Messias já havia chegado e eles não tinham percebido, estavam procurando, esperando o Messias. Jesus começa a falar, dizendo: olha, vou dizer que está ali, estão acolá, não se preocupe com isso, não se preocupe com o Messias, o futuro, porque assim como eles estavam muito preocupados em saber quando o Messias viria, que já estava ali, o reino de Deus, Jesus chama o reino de Deus, eles estavam preocupados com o futuro. E assim é nós agora. Quantos de nós estamos preocupados acerca do futuro, o que é que vai acontecer no amanhã, correndo atrás de profecias? É ou não é? Nós somos encantados por profecias. Ali tem fulano de tal, irmã fulana, sapatinho de fogo, e isso aqui, a gente fica encantado atrás
de profecias. O culto que tiver profecias, é um culto que as pessoas se derramam em lágrimas, grita, é glória, é aleluia, é uma correria no culto, é um balançado porque houve uma profecia. Nós gostamos muito de profecias, e essa época os religiosos estavam preocupados. Quando é que vem o Messias? Cadê o Messias? Cadê o Messias? Cadê o Messias? E eles estavam ali diante dele, e eles não estavam reconhecendo. Aí Jesus começa a falar sobre a sua vinda, o que é que ia acontecer, o castigo para os ímpios, as pessoas que não estavam andando em conformidade à palavra do Senhor, à vontade de Deus. E assim como foi lá no passado de muitas pessoas que também não deram ouvido à palavra de Deus e sofreram consequências, Jesus, ele ali faz um resumo dizendo também, mostrando, agora ele fala para aqueles religiosos, sacerdotes, os escribas que estavam preocupados com a vinda do Messias, quando viria, e o Messias estando ali diante deles, eles não reconheciam. Jesus agora volta para seus discípulos, se vira para eles e começa a falar sobre a sua vinda e dizer, fazer recomendações aos seus discípulos, como hoje nós fazemos recomendações mediante a palavra de Deus para a igreja do Senhor, que também são os discípulos de Jesus Cristo. Eles começam a dizer, olha, e como foi nos dias de Noé, e como foi nos dias de Ló, assim também eu vou vir, vai acontecer a minha volta, vai dar dois no campo, um vai ser tomado, outro vai ficar, dois na cama, um vai ser tomado, outro vai ficar. E ele agora vira e faz essa recomendação, essa comparação, essa referência à volta dele, quando ele vai julgar a humanidade. Ele diz para os seus discípulos agora, lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele sempre está nos alertando. Jesus, antes de julgar, de derramar sua ira, de castigar alguém, das consequências virem, Ele sempre está alertando antes, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva, diz o profeta, pela palavra de Deus. Então, Jesus sempre está avisando, olhe, cuidado, lembre-se, veja o que já aconteceu no passado. O autor aos Hebreus, ele nos diz que não são a imagem real, mas são sombras das coisas futuras. O que é isso que o autor aos Hebreus está dizendo? Que o Antigo Testamento, tudo que acontecera no Antigo Testamento, não é a imagem real, mas é apontando para Jesus, para as coisas futuras, para o Novo Testamento. Quem está prestando atenção aqui, diga amém. Olhe para cá. Então, ele está dizendo que todo o Antigo Testamento, o culto, os sacrifícios, as ordenâncias do passado, era apontando para Jesus. E todas as consequências que aconteceram lá no passado, no Antigo Testamento, por desobediência do ser humano, e as consequências alcançaram a eles, hoje para nós se aplicam também na pessoa de Jesus. Quando nós não obedecemos, aí a palavra de Deus, ela nos alerta dizendo, lembra? Nesse caso aqui Jesus está dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, e o que aconteceu com a mulher de Ló? Todos conhecem o que está escrito, acho que é Gênesis 19, não é isso? Que relata o que aconteceu. Mas
Jesus, quando ele chega e diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló, falando para os seus discípulos, ele está mostrando aos discípulos que houve uma consequência com ela, que ele não quer que aconteça com os seus discípulos. Por isso que ele faz essa comparação, essa advertência. E aplica hoje para nós em que sentido? Em que tudo que fizermos de errado, que outras pessoas também fizeram e tiveram consequência, não faça também, não. Não imite essas pessoas, não copie essas pessoas, porque elas tiveram consequência, e se nós fizermos igual a elas, teremos também consequências. Amém? A transformação, porque quando ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló, nós sabemos que a mulher de Ló foi transformada em quê? Em estátua. Por quê? Porque ela desobedeceu uma ordem direta de Deus. Quando os anjos chegaram àquela cidade de Sodoma e anunciou a destruição, que o fogo ia descer sobre aquela cidade e o enxofre também, em forma de juízo de Deus, e logo as duas filhas e a sua esposa tiveram a oportunidade de sair. Porém, aquela mulher, desobedecendo uma ordem dos anjos que disse: sai, vai para os montes e não olha para trás. Ela, no meio do caminho, ela fez o quê? Ela olhou para trás. Então ela virou uma estátua de sal. E agora Jesus chama a atenção e diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Se você puder e não for ferir a sua fé com bastante respeito, olhe para essa pessoa que está no seu lado e diga assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Todos nós aqui já vimos e já temos muitos exemplos de consequências que aconteceram com muitas pessoas, sim ou não? Por desobediência. Então essas pessoas servem como exemplo negativo, para que a gente não venha fazer a mesma coisa e cair no mesmo abismo, as mesmas consequências acontecerem conosco. Quem está entendendo? A transformação da mulher de Ló em estátua de sal serve como um lembrete das consequências da desobediência. Aquela transformação daquela mulher em uma estátua de sal, ela serve como um lembrete. Por isso que Jesus disse: lembrai-vos da mulher. Lembrai-vos da mulher, porque ela serve como um lembrete. A desobediência dela, aquela transformação da mulher de Ló em estátua de sal, serve como um lembrete das consequências da desobediência. E também a importância de seguir as instruções de Deus e não se apegar às coisas mundanas. Porque o anjo deu uma ordem a ela direta, a eles, dizendo: sai, escapa por tua vida, vai embora, sai daqui e não olhe para trás. Eles saíram, Ló, as duas filhas e a esposa, e quando chega no meio do caminho, ela olha para trás, e ela olha para trás como alguém que deixou algo naquela cidade. No coração dela, ela estava saindo da cidade, mas o coração dela ainda não estava saindo da cidade, estava apegada às coisas da cidade. E quando o anjo disse: não olhe para trás, era uma ordem de Deus para eles: não olhe para trás. Eles seguiram, porém a mulher olhou para trás. E quantos de nós, irmãos, que o Senhor Jesus já nos resgatou desse mundo também, que já está condenado por Deus,
nos tirou desse mundo e deu uma ordem para nós: saia. E nós saímos, mas no meio do percurso que nós estamos indo para Canaã espiritual e Canaã celestial, quantos de nós damos uma paradinha e fazemos assim feito a mulher de Ló? Uma olhadinha para trás. E nessa olhadinha, que é uma besteirinha, alguém diz assim: não tem nada a ver. Tem nada a ver, não tem problema não. Uma coisinha de nada, não. Quer olhar para trás, irmão? Bobagem. Um olhar para trás serve até de segurança, de a gente estar alerta. Sim ou não? Se a gente vai atravessar uma rua, olha os dois lados. Se alguém nos chama, a gente olha para trás. Mas aí era uma ordem de Deus: não olhe para trás, vá de frente. O que é uma olhadinha para trás? O que é uma besteirinha de nada? Cuidado, porque Deus já deu uma ordem para nós sairmos desse lugar, desse mundo que Ele nos tirou. Não olhe para trás. Ela deu uma olhadinha para trás, ela virou uma estátua do sal e agora ficou como um lembrete de consequência. E Jesus está dizendo para os discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. Cuidado, viu? Não olhe para trás, não. E quantos de nós que já saímos desse mundo estamos caminhando com Cristo e a gente dá uma paradinha para dar uma olhadinha para trás? E quando nós damos uma olhadinha para trás, a gente estaciona, fica como uma estátua, perde a graça, já não tem mais vontade de cantar, já não tem mais vontade de pregar, já não tem mais vontade de se consagrar, já não tem vontade de fazer as vontades de Deus, não temos mais prazer com as coisas santas, com as coisas de Deus, mas o nosso prazer agora está naquela olhadinha que a gente deu lá para trás. Jesus disse assim: onde estiver o teu tesouro, estará também o vosso coração. Sabe o que é que está dizendo aqui? O que tiver valor para você é aonde você vai estar toda a sua total atenção. A sua dedicação estará ali aonde lhe traz prazer, lhe traz aonde tem valor para você. Quantos, ainda bem que aqui não tem isso, mas quantos crentes, irmãos, que não faz o mínimo de esforço para agradar a Deus? Quantos de nós, irmãos, não nos esforçamos para o dia de culto estar na presença do Senhor? Quantos de nós, irmãos, que já perdemos o prazer, já não fazemos esforço nenhum para evangelizar, tirar um tempinho durante 24 horas por dia que Deus nos dá, a gente tirar um tempinho, 5, 10 minutos, para se recuar em um local privado, separado, e entrarmos em comunhão com Deus, de joelho, em pé, deitado, seja a forma que for, que der para orar e falar com Deus. Quantos de nós já não temos mais esse tempo, 5, 10 minutos, seja o tempo que for, para reservar para Deus? Quantos de nós dizemos: eu não tenho tempo de abrir a Bíblia e abrir um versículo para meditar numa palavra do Senhor? Paz-me, irmãos. Quantos de nós que amanhece o dia, nem agradece a noite de sono e entrega a sua vida a Jesus, agradecendo pelo aquele dia que nasce, que está se iniciando? Quantos terminam o dia, entra pela noite e vai dormir e não agradece nem a Deus um dia de livramento, de conquista, de vitórias? Sabe por quê? É porque nós estamos ocupados demais com as coisas do mundo. Mas as coisas do mundo nós damos muita atenção. Sempre estamos dispostos. Não medimos esforços para as coisas do mundo. É para viajar, é para caminhar, é para ir para outra cidade, é para fazer um esforço depois de um dia de trabalho muito grande, é para fazer uma coisa que está nos agradando, a gente faz. Mas se for para as coisas de Deus, a gente não dá a mínima importância e a gente inventa logo um obstáculo e dizemos: não, Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe, na verdade.
É certo, irmão, que aquela transformação daquela mulher de Eló em estátua de sal, ela serve como um lembrete. E Jesus está usando isso agora nesse capítulo 17 de Lucas para seus discípulos, dizendo: lembrai-vos da mulher de Eló. E nessa noite, através dessa palavra, dá para a gente fazer várias comparações também, não só com a mulher de Eló, mas também com tantos irmãos, tantos exemplos que já aconteceram em várias igrejas, com vários irmãos que a gente conhece, viu as consequências chegar na vida de cada um por causa das suas atitudes, as suas teimosias, contrariando a vontade de Deus, e as consequências chegaram para aquelas pessoas e são exemplo para nós, para que a gente não venha imitar, não venha fazer da mesma forma. Caso contrário, vai chegar para a gente também as consequências. E elas são e servem também como lembrete para nós. Cuidado. Tem pessoas que não têm maior reverência com a palavra de Deus. Tem pessoas que não estão nem aí para meditar na palavra de Deus. Dias de culto, de ensino, quer nem saber. Simplesmente não vem para a igreja, despreza. Mas a Bíblia está dizendo, Jesus, nessa noite: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló, que desprezou uma ordem direta de Deus, ela virou uma estátua de sal. Para onde ela ia, que foi a ordem de Deus para o livramento dela, ela ficou estacionada e hoje serve de exemplo negativo para a igreja de Jesus não fazer como ela fez. E se nós também, irmãos, desprezarmos a ordem de Deus, as ordenâncias do Senhor, a palavra de Deus, assim como foi com a mulher de Ló, vai ser com qualquer um de nós. Independente de nível social, de intelectualidade, de anel com dedo, de conta bancária, independente se é de uma família muito honrada numa cidade, se tem uma família muito grande na igreja, se tem cargo, se é pastor, se é porteiro, se é do conjunto, se é apenas um membro ou um congregado de uma igreja, independente de quem for, se desobedecer a palavra do Senhor, haverá consequências. Isso é muito sério. Lembrai-vos da mulher de Ló, é uma advertência solene. Deus não nos convida a lembrar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Sara, nem de nenhum grande homem, nenhuma grande mulher da Bíblia. Deus não lembra. Olha, lembrai-vos de Noé, lembrai-vos de Moisés, lembrai-vos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Sara, sua esposa, que seguiu seu marido e chamava até ele de Senhor por obediência. Jesus não compara com nenhum grande homem da Bíblia, nenhuma grande mulher da Bíblia, mas a Jesus chama atenção e compara com quem? Eu gosto assim da igreja quando interage assim, com esse ímpeto todinho. Chega a dar vontade da gente chorar. Ele lembra e faz uma comparação com a mulher de Ló, porque aqui é uma comparação negativa. Imagina só, irmãos, alguém chegar e dizer assim: tu lembra do irmão fulano? Tu lembra da irmã fulana? Tu lembra daquela igreja que era tão fervorosa, aonde se orava e Jesus batizava com o Espírito Santo? Tu lembra daquela igreja que era tão cheia da presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus? Quando se orava pelo enfermo, Jesus curava. O pecador entrava na igreja e se arrependia dos seus pecados, renunciava aos seus pecados e aceitava Jesus como o único e suficiente Salvador. Tu lembra, sim, aquela igreja quase mais não existe, aquela igreja já não existe mais. Tu lembra daquele irmão, tu lembra daquela irmã que Deus usava tremendamente? Eu lembro, está lá no mundo, está assim, está daquele jeito. Isso serve, irmãos, como exemplo negativo, para que a gente não venha copiar.
Jesus aqui não chama a atenção para nenhum grande homem de Deus, nenhuma grande mulher de Deus, não. Deus escolhe uma pessoa cuja alma estava perdida para sempre. Quem era a mulher de Ló? Estava perdida para sempre aquela mulher, e Jesus escolhe ela para fazer uma comparação e dizer: lembre-se da mulher de Ló. O que é que Jesus estava dizendo? Cuidado, igreja, cuidado, meus discípulos, fique vigilante, não vacile, cuidado, lembre-se da mulher de Ló. Ela é um exemplo da punição de Deus, da ira de Deus, e assim é com qualquer um que desobedecer a Deus, vai experimentar a ira de Deus também. Jesus clama, a nós através dessa palavra: lembrai-vos da mulher de Ló. Diga de novo para essa pessoa, diga: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus aqui está falando da sua volta, quando virá julgar o mundo. Ele está descrevendo um estado terrível no qual muitos serão achados. Ele está falando ali, imagina, ele está falando da volta dele. Ele descreve o estado de como muitos estarão na volta de Jesus. Assim como aquela mulher de Ló estava muito ligada a Sodoma, que já estava ali julgada por Deus. A ira de Deus já estava para ser derramada sobre Sodoma e Gomorra ali. E Deus dá uma oportunidade àquela família para saírem de lá e não olhar para trás. E aquele povo já estava perdido, aquele povo já estava julgado por Deus. A ira de Deus seria derramada sobre aquela cidade, e Jesus dá uma chance àquele povo. Deus dá uma oportunidade àquela família, dizendo: saia ligeiro e não olhe para trás. E no caminho vocês sabem o que acontece. A mulher de Ló dá uma olhadinha para trás. Sabe por quê? Porque o coração dela estava preso com as coisas lá de Sodoma. E assim é conosco. Esse mundo aí já está julgado por Deus, já está condenado por Deus, sim ou não? Esse mundo já está condenado por Deus. E Jesus está falando aqui da sua volta, como ele vai condenar também esse mundo, vai derramar sua ira sobre esse mundo. E ele diz para seus discípulos: cuidado, lembrai-vos da mulher de Ló. Serve para nós que esse mundo já está condenado pela ira de Deus ser derramada sobre ele. E se nós estivermos igual ao mundo, no coração, no nosso coração, nesse mundo, com as pessoas desse mundo, serve para nós. Jesus está fazendo um lembrete. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se, porque a ira de Deus que estava já sobre Sodoma também está sobre esse mundo. E aquela mulher de Ló, que deu aquela olhadinha para trás, uma coisinha besteira, que a gente olha um para o outro e diz assim: e Jesus está preocupado com isso? Esse pastor é muito cabuloso, chato, exigente. Na Assembleia de Deus, eu queria ver exigente. Está vendo que isso é coisa de homem? Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre da mulher de Ló. Uma besteirinha só, uma coisinha só, que para nós, qualquer um de nós ia dizer: isso aí é uma besteira, só uma olhadinha para trás. O que é uma olhadinha para trás, irmãos? É uma desobediência, e desobediência é pecado. E a Bíblia diz que pecado não entra. Esse mundo aí já está condenado por Deus. E quantos de nós estamos agarrados ainda com as coisas do mundo? Irmãos, para as coisas de Deus nós temos tanta dificuldade. Eu não posso orar. Eu não posso ir para o culto hoje. Tem gente tratando os cultos de Deus assim. Agora as coisas para o mundo é o maior sacrifício. Vem gente que sai do sítio, se for é possível, vem andando de costa e de joelho, para o negócio ser mais sofrido. Eu vou de joelho, de costa.
Mas se tiver carro, pessoas vindo, oferecendo carona, a pessoa diz: eu estou com uma dor aqui no meu chinelo, o chinelo está meio doído. Arruma a dor até no calçado para poder não vir. Mas Jesus nessa noite está falando através da sua palavra assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Só isso. Lembre-se só dela. Ló escapou. As duas filhas solteiras, porque os namorados também não foram não. As duas filhas solteiras e Ló escapou. Mas por Ló e as suas duas filhas escapar, a sua mulher escapou? Escapou? Sabe o que significa isso? Que ninguém coloca outro dentro do céu. O pastor não vai botar você dentro do céu. A sua esposa não bota você dentro do céu. Seu marido não bota você dentro do céu. O seu pai, a sua mãe não bota você dentro do céu. O céu é conquistado por esforço. É cada um fazendo a sua parte, obedecendo a Deus, pedindo misericórdia para ir escapando todos os dias. A mulher Ló e as suas filhas escaparam, mas não puderam escapar e tirar a sua esposa, tirar do juízo de Deus, escapar do juízo de Deus. Ah, não tem problema não, a minha esposa está indo, está orando, vá fazer o que você quiser, pode ficar, despreze Deus, tem muito, e fique muito ocupado com as coisas do mundo aí, não tem problema nenhum, porque a mulher de Ló é exemplo. Jesus está dizendo, lembrado da mulher de Ló, a mulher de Ló se importou mais por Sodoma, que ela deu aquela olhadinha, do que para onde ela estava escapando. O que estava mais importante no coração dela era Sodoma, que ela estava saindo de Sodoma, mas ela não queria sair de Sodoma. Ela estava com o coração ainda em Sodoma. Ela estava saindo, mas o coração estava lá. Tanto que ela deu para trás. Quantos de nós estamos nessa condição? Saímos do mundo, mas o nosso coração ainda ficou lá. Eita palavra, pastor. Pensei que hoje pelo menos só ia vir com aquele negócio que bota a mão na cabeça e dá aquele pulo e faz assim para a gente se alegrar. Daqui a pouco você faz isso, né, calma. Daqui a pouco a gente bota a mão na cabeça, dá um pulo, a gente corre para cima, corre para baixo, mas vamos logo nos alimentar. Amém? Diga assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus está falando da sua volta quando virá julgar o mundo. Ele está descrevendo o estado terrível no qual muitos serão achados. Aquele povo já estava julgado pela ira de Deus que ia se derramar sobre ele. E hoje também esse povo aqui, nesse mundo, já está julgado por Deus. O que a Bíblia diz? O mundo jaz maligno. E por que a gente está tão agarrado com as coisas desse mundo que já é do maligno? Esse mundo já está fadado ao erro. A ira de Deus já é certa sobre este mundo. O que nós estamos fazendo, desejando, andando, correndo, ainda descendo lá no Egito para tomar água das suas cisternas. O que é que nós estamos fazendo ainda lá no Egito? Descendo de vez em quando para tomar um golinho de água lá na cisterna do Egito. Jesus compara os últimos dias aos dias de Noé e aos dias de Ló. Os dois viveram em épocas de grandes julgamentos. Lembra de Noé? Jesus começa a dizer no capítulo 24 de Mateus: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Faz uma comparação de novo. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele faz uma comparação aqui: os tempos de Noé e a vinda de Jesus. Aí o que estava acontecendo no tempo de Noé? Ele fala, Jesus, ele diz, eles se casavam, estavam em casamento, não era, fazia festa, estava vivendo a vida deles. E o que Noé estava fazendo, igreja? Anunciando o quê? A ira de Deus. Sim ou não? O dilúvio era a ira de Deus para aquele tempo. A
A ira de Deus era o dilúvio para aquele tempo. E quem Deus usou? Noé, para avisar aquele povo. E Noé, tome avisando, avisando. Mas o povo estava muito ocupado para ouvir Deus. Ah, irmão, como nós estamos ocupados para ouvir essa advertência de Deus. Como nós, nessa época, dessa geração, estamos tão ocupados para ouvir os recados de Deus, os avisos do Senhor. Jesus ali, ele está dizendo para os seus discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre como foi a ira de Deus que derramou através do dilúvio no tempo de Noé. E a minha volta, ele anuncia a minha volta, que ele está falando aqui da volta dele, para uma geração que já estava condenada também à ira do Senhor. Estamos ocupados demais. Quando a gente resolve vir para a igreja, a gente escuta a palavra, mas não entendemos nada. Sabe o que? É porque a gente não está nem aí para a palavra. Eu estou falando de alguns de nós, é claro, não estou generalizando. A gente fica ocupado com uma coisa, ocupado com outra. Se perguntar amanhã o que foi o culto, não sabe. Eu não vou fazer isso não, porque eu sei que todos aqui sabem. Sexta-feira, a palavra de sexta-feira, todo mundo aqui sabe. Sabe os versículos, sabe qual foi a moral da história, a aplicação para a nossa vida. Todos sabem aqui. Ainda bem que essa igreja é uma igreja diferente, mas não é assim em todo lugar. Sabe por quê? Muitos estão ocupados com muitas coisas, estamos ocupados com muitas coisas para ouvir a advertência do Senhor. Mas Jesus, nessa noite, através da sua palavra, está dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus está comparando aqui, compara os últimos dias aos dias de Noé e aos dias de Ló, dia de juízo naquela terra. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. Eles se casavam, davam em casamento, estavam vivendo a vida, fazia festa. Olha, Noé trabalhando, preparando a arca e dizendo: vai vir um dilúvio, vai vir a ira de Deus. Deus está irado, Deus vai castigar. E o povo assando carne. Eita picanha cheirosa. Essa, eita gordura, bota da gordurinha, eu quero da gordurinha. O outro, quando sentia o cheiro do outro lado, já vinha, não precisava nem de convite. A fumaça trazia. E Noé está lá. Pá! 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 Eu vou conjecturar aqui, viu? Aí já veio uma criancinha com seu pai pro churrasco. Papai, quer isso aí? Meu filho, não liga não, isso aí é é Noé, está doidinho da cabeça, é biruta. Por quê, papai? Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma arca que ele disse que Deus falou que ia levar a ilha dele, um dilúvio. Vixe, papai, não se preocupe não, meu filho. Eu tinha a sua idade quando eu passava por aqui com meu pai, e ele já estava batendo esses pregos aí, dizendo que Deus ia mandar chuva. Olha, eu já sou grande, casei. Você já está na idade que eu tinha quando eu passava por aqui, e até hoje, olha para o céu, tem alguma nuvem? Tem não, papai, vamos comer carne. Vamos comer carne. E todo mundo entrando na carne. Problema, irmãos, sabe o que é? O nosso problema é o mesmo problema daquela geração. Era muita carne e pouca farinha. Mas há um tempo que Deus levanta um povo, pelo menos 120 irmãos que estão numa festa de Pentecostes, que era muita farinha e pouca carne. Eles estavam ali orando, era muita farinha e pouca carne, mas hoje nós estamos vivendo um tempo de pouca farinha e muita carne. A carnalidade está tomando conta de nós. Estamos muito pegados com a vida do mundo, com as coisas do mundo. Estamos ocupados para ouvir a advertência de Deus, o ensinamento de Deus, as orientações de Deus. Estavam muito ocupados para ouvir o aviso de Deus através de Noé. Vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio, a ira de Deus está vindo. E quando terminou a arca, o que acontece? Deus faz o quê?
Entra Noé. Quantas pessoas salvaram naquele meio daquela geração todinha? 8. Noé, a esposa, seus 3 filhos e as suas noras. 8 pessoas. Só na casa de Noé que deram ouvido a quem? A Deus. Os outros estavam muito ocupados para ouvir a advertência do Senhor. Por isso que Jesus agora olha e diz assim para seus discípulos, que representam a igreja. Nós, quem é a igreja de Cristo aqui? Somos nós. Diga assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Isso aqui é uma advertência de Deus para nós. Não se ocupe demais não com as coisas do mundo, para minhas orientações, para minha advertência, para minha palavra. Não fique muito ocupado com as coisas transitórias, não. Lembre-se das coisas eternas. Lembre-se dos avisos de Deus. Jesus compara os últimos dias aos dias de Noé, os dias de Ló. Os dois viveram em épocas de grande julgamento. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos para aquela época de julgamento, mostrando também o julgamento de Deus, a ira de Deus que vai cair sobre essa geração. E nós estamos, irmãos, muito ocupados para ouvir a advertência de Deus. Ninguém quer mais ouvir a palavra de Deus, buscar os conselhos de Deus. Queremos andar da forma que queremos, e isso vai trazer consequências. Assim como trouxe para a mulher de Ló, que não ouviu a advertência de Deus, a palavra de Deus. Noé alertou as pessoas de seu tempo sobre a vinda do dilúvio. Por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 5 e 6. E condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente. Muito bem. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a quem? A Noé, pregoeiro da justiça. Era ele que pregoava a justiça de Deus. Mas com as 7 pessoas, ou seja, 8, ele mais 7, com as 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, aquelas pessoas que não estavam ocupadas demais para ouvir o recado de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus que ia cair sobre aquele povo daquele tempo. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra. Olha agora, falou de Noé, a ira que caiu lá, e a ira que caiu agora sobre Sodoma e Gomorra no tempo de Ló. E condenou a subversão em cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo. Olha aqui, pondo por quê? Eita, Jesus, a igreja está dormindo? Fala bem baixinho. Pondo como quê? Exemplo aos que vivessem impiamente. Ou seja, é um exemplo. Um exemplo aqui negativo. Ele está apontando, dizendo: Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela quer um exemplo de impiedade. Deus derramou a ira sobre aquela cidade e ela estava teimando, desprezando a palavra do Senhor, e ela sofreu a consequência, virando ao estado de sal. E os anjos avisaram a Ló e a sua família. E os anjos avisaram a Ló e a sua família de que a destruição estava a caminho. No entanto, os avisos não surtiram efeito. Apenas Noé e a família, 8 pessoas foram salvos. E lá em Sodoma,
Apenas Ló e as duas filhas solteiras, porque elas não levaram os namorados não. As duas filhas solteiras de Ló escaparam de Sodoma. Jesus também, ele está falando através de Mateus capítulo 7. Por gentileza, alguém me ajude? 7, versículo 13 e o 14. Veja o que ele diz. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho, né? Larga, não é espaçoso o caminho? Hã? Como é que está escrito? Entrai pela porta estreita. Entrai pelas portas o quê? Estreita. Por quê? Larga é a porta, e espaçoso o caminho. Larga é a porta e espaçoso é o caminho. Se esforce para entrar pela porta estreita, porque muitos vão querer entrar naquele dia pela porta estreita, mas não vão ter condições de entrar. Ninguém queria obedecer a Noé quando estava pagando o preço e avisando da ira de Deus. Eles queriam, era espaçoso é o caminho, fazer a vontade deles, aquilo que convinha a eles, que era conveniente a eles, era bom demais. Irmão, quem é que quer pagar o preço? Quem quer obedecer a Deus mais nesse tempo? Quem quer vir mais para os cultos? Quem quer mais orar? Quem quer círculo de oração? Quem quer consagração? Quem quer mais culto de doutrina? A gente está correndo atrás, feito os religiosos da época. Cada um Messias e Jesus diz: se disser que está ali, que está acolá, não vá atrás, porque o reino de Deus já está entre vós. Jesus estava ali, ele estava procurando o Messias. O Messias. Tem gente que não quer mais círculo de oração, não quer oração, não quer meditar na palavra, não quer culto de doutrina, mas aonde tiver uma profecia, o pessoal correndo para um lado, correndo para o outro, assanhando o cabelo de um, assanhando o cabelo de outro, eles estão lá chorando. É um desespero como isso mostrasse uma espiritualidade. Quer espiritualizar tudo sem ser espiritual. Naquele tempo, meu irmão, de Noé, a visão da ira de Deus, eles estavam querendo fazer a vontade dele. Casavam e davam em casamento. Estavam vivendo a vida, deixa para lá, ignorando os avisos de Deus. Até que quando Noé entrou na arca, e só salvou 8 pessoas. Agora, olha para cá, imagina, quando aquela água começou a subir, que chegou na cintura, que chegou no peito, que chegou no queixo, imagina quantas pessoas, olha para cá, imagina quantas pessoas estavam ali na porta da arca. Noé, eu acredito, Noé. Noé, aqui é o teu vizinho, Noé. Noé, eu te conheço, faz tempo, teus meninos. Eu vi teus meninos nascerem. Eu vi teus meninos nascer, Moisés. Noé. Imagina, irmãos, olha, vamos conjecturar. Imagina a família das mulheres do filho de Noé. A sogra daqueles rapazes chegar batendo na porta da arca ali, gritando: minha filha, por favor, abra essa porta, fale com seu sogro. Eu sei que eu e o seu pai erramos, fomos teimosos e não escutar a voz do seu sogro falando do dilúvio, da ira de Deus. Nós somos culpados, mas o seu filho, irmãozinho, é uma criança, é inocente. Fale com o seu sogro, com Noé, é um homem bom, de coração bom. Peça para ele abrir essa porta e salvar pelo menos o seu irmãozinho.
Imagine, irmão, aquela moça ali dentro da arca. Imagina se ela não ia dobrar o seu joelho, se ajoelhar diante do seu sogro e dizer: Noé, meu sogro, tenha misericórdia pelo menos do meu irmãozinho e abra essa porta. Irmão, e qual seria a resposta de Noé? Talvez ele dissesse assim para aquela moça, com o coração cortado ali, quebrado em pedaços, e diria para ela: minha filha, querer abrir essa porta eu quero, mas eu não posso, porque eu fechei por dentro, mas Deus fechou por fora. Muitos vão querer entrar naquele dia, mas a porta estava fechada, não podia entrar, porque eles escolheram, fizeram as escolhas deles, ignoraram os avisos de Deus, a ira de Deus. E para esta geração, para nós, estamos sendo advertidos. Deus está nos avisando: igreja de Bom Jesus, atenta para o aviso de Deus, olhai e lembrai-vos da mulher de Ló. Estamos muito ocupados com as nossas coisas, ignorando os avisos de Deus. Glória a Deus. Larga é a porta, muitos vão entrar por ela. É muito fácil fazer aquilo que é conveniente, aquilo que é bom para nós. Isso aqui eu gosto de fazer. Eita, que não vai, né? Eita, desse dia vamos aproveitar. E é o culto. Esse dia que vai. Lembrai-vos da mulher de Ló. Todo mundo sabe aqui das suas obrigações, dos seus deveres, mas nós negligenciamos. Sabe por quê? Porque é para Deus. Mas Deus está escrevendo tudo assim. Sabe o que é que ele disse através de Malaquias, do profeta Malaquias? Eu tenho um memorial diante de mim. Sabe o que é que Deus está dizendo? Olha, eu tenho tudo registrado aqui, escrito, tintim por tintim, cada coisa, cada ato, cada feito. Paulo disse uma certa feita assim: olha, porque o trabalho das vossas mãos não é em vão, não sei, porque Deus tem lembrança de tudo, Ele guarda tudo, e no dia do juízo Ele vai julgar também, guardando em memória tudo que nós temos feito. E quer que eu diga uma coisa a vocês? Posso dizer? Posso falar? A Bíblia diz assim, olha: no juízo não haverá misericórdia. Tem gente a dizer assim: mas no dia que acontecer a ira de Deus, eu vou bater na porta da arca, e quem vai abrir não é Abraão, não é Noé, vai ser Jesus. Uns dizem assim: não tem problema nenhum, vai passar pelo purgatório e vai se purificar, e vai vir em outra vez reencarnar, vai pagar um preço, aí morre, vai para o purgatório, e depois vai ficando assim até se purificar, e depois está do céu. Bem, se você crê assim, a Bíblia não fala assim. E a Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Como será o mundo pouco antes da volta de Jesus? Ele estará ocupado, como sempre, e pouco preocupado com os avisos enviados por Deus. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Como foi nos dias de Noé? Porque aquele povo estava ocupado demais, casavam, davam em casamento, estava ocupado demais para ouvir os avisos de Deus. E como vai ser agora, nessa geração? Porque Jesus estava falando além da vinda dele, como ele ia julgar o mundo, como o povo ia estar, ele ia estar da mesma forma que aquele povo estava, ocupado demais para ouvir os avisos do Senhor. Escuta aqui, e como é que estamos nós hoje? Como é que está esse mundo hoje?
ocupado demais para ouvir os avisos de Deus. Nós estamos aqui toda sexta-feira no pé da conversa, falando, advertindo, orientando. Os cultos na quarta-feira, sempre de oração, nos domingos, avisando, convidando o povo para a igreja, visitando. Só faltamos botar no braço e dizer: você quer que eu chore, lhe implore para você ir para a igreja, para você deixar de errar, levar em consideração os avisos de Deus, para não sofrer consequências. Você quer que eu lhe implore para você levar em consideração? E as pessoas estão muito ocupadas para levar em consideração, ouvir os avisos de Deus. Estão deixando para lá. Não tem problema nenhum. Cada um continue do jeito que está. A Bíblia diz lá em Apocalipse: quem for justo, quem for limpo e quem for sujo, quer ser limpo, quer fazer justiça, faça mais ainda. E quem quiser ser sujo, quem quiser andar do jeito que quiser, anda. Agora, sabe de uma coisa: esse mundo já está condenado, e quem estiver desobedecendo a Deus, ocupado demais para levar em consideração os avisos do Senhor, haverá também consequência. Esse mundo está muito ocupado e pouco preocupado com os avisos de Deus. Veja como é que está. Os irmãos já viram como é que estão as igrejas. Quando eu falo igreja, eu estou me referindo necessariamente à nossa igreja aqui na cidade. Estou falando da igreja de Cristo no mundo. A igreja no sentido universal. Vejam como é que estão as igrejas. Para nós podermos reunir uma quantidade de crentes na igreja, temos que fazer eventos. Temos que trazer atração para o povo. Ninguém está preocupado mais nas palavras. Se trouxer um pregador e ele falar da volta de Cristo, dá sono na igreja. Se falar sobre doutrina bíblica, as pessoas dão comichão no ouvido. As pessoas querem ouvir profecias, contos, brincadeiras. Humor no púlpito. Não são mais pastores, são humoristas. As pessoas não estão ligando mais para a palavra, não querem mais ouvir, não dão atenção mais aos avisos de Deus. Já perceberam que dá sono ouvir a palavra? Mas quando é um culto festivo, passa do horário, e muito do horário, e as pessoas estão rindo, brincando, porque tem jornal, tem apresentação, e tem vem aqui na frente, aí a pessoa conta uma história, conta outro, conta uma brincadeira, conta outro, e cantou fulano, a fulana vem e conta um hino, outro canta outro, pronto, e todo mundo chora. E quando canta uma música, porque antes era louvores, mas agora são músicas gospel. Já ouviram as letras das músicas hoje evangélicas? Antes eram louvores a Deus, adoração ao Senhor. As letras eram diferentes. Era aquele louvor que quando cantava o ímpio, ouvia lá distante, eles paravam e refletia, e o coração deles ardia. Era aquele louvor quando fazíamos culto ao ar livre, que cantávamos o culto, o hino 15 da harpa cristã, que dizia: ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas e quando cantávamos assim dizíamos: foi na cruz,
levantada dizendo: eu quero aceitar Jesus. Mas as letras das músicas hoje é qual, irmã e irmãos? É você estar lá na plateia, outro não sei o que, é que Deus vai te honrar, que Deus vai te dar, é quem te viu chorar, vai te ver sorrindo, é não sei o que para lá. É música para crente, não é música, não é louvores, mas para Deus. Antes os louvores eram exaltando o Senhor, hoje é exaltando o homem. Hoje é cantando, ai, não sei o que, cantando, crente cantando música para crente. Não tem aquelas músicas do mundo aí, cada segmento sertanejo, pagode, samba, sei lá, tanta coisa que tem. Quando as pessoas, né, as fãs olham para seus ídolos que vê, começam a chorar e pular. É ou não é assim? E tira uma foto, e quando tem um show daquele ídolo, os fãs vão para a porta daquele clube onde está vendendo os ingressos, passa noites acampados ali, dependendo de quem é o ídolo, para comprar um ingresso caríssimo, para no dia do show estar ali chorando, com fome, pagando preço, tirando foto, colocando nas redes sociais e canta chorando aquela música daquele ídolo. Os fãs fazem isso. Vocês sabiam que a igreja está também nesse mesmo sistema? Quando a gente vai para a igreja que toca aquela música gospel que toca no nosso coração, por que o mundo faz isso? Se é uma música sertaneja, quando toca uma música sertaneja, eles lembram de um amor, eles estão carentes e começam a chorar. Se é uma música que é tema de novela, minha novela preferida, eu lembro logo do casal, fulano e ciclano, e começa logo a chorar e canta a música, memoriza, e chora, e sofre. E a igreja, cada mesmo rio. Quando é uma música gospel que toca no coração da pessoa, que a pessoa gosta, se derrama, e grita, chora, é nada, só emoção. Não está louvando a Deus em nada, não está glorificando a Deus em nada. A música, aquele louvor ali, não adora a Deus a nada, é do homem para o homem. São música gospel, música para crente. Nós estamos muito ocupados, irmãos, com as coisas desse mundo. E Jesus está fazendo uma advertência: lembrai-vos da mulher de Ló. Eles estavam muito ocupados, naquela época de Noé, lá em Sodoma e Gomorra. Eles estavam muito ocupados também para o aviso que os anjos deram, disseram: olha, sai, escapa pela tua vida e não olha para trás. E quando eles saíram, a mulher de Ló deu só uma olhadinha, uma coisinha pouca, uma besteirinha de nada, foi o suficiente para ela parar e virar uma estátua de sal e não chegar no objetivo que Deus já havia determinado para ela chegar. Culpa dela, não foi de Deus. Irmão, aquilo que é besteira para mim e você é suficiente, é só que o diabo quer para dar um tropeço na nossa vida. Diga assim: ninguém tropeça em pedra grande. Ninguém tropeça em pedra grande. Pedra grande a gente se desvia dela, eita, é uma pedra, dá os dois frutos, sai da frente. Sabem que a gente tropeça em pedra pequenininha. A gente não vê aquela pedrinha, eu vou falar na minha linguagem, enfincada no chão. A gente não enxerga, leva uma topada, cai lá na frente, quebra, posso dizer, a venta. As pessoas comem, bebem, comparecem a casamentos, exercem suas atividades e assim o julgamento as pega despreparadas. Eu posso só ler mais 2 versículos com os irmãos? Sim ou não? Sim. Lucas capítulo 21. Eu vou ler 3 versículos então, tá certo? Já que vocês permitiram, eu vou me aproveitar. Lucas capítulo 21, versículo 34, 35 e o 36, e eu encerro. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós
de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, de estar de pé diante do Filho do Homem. E olhai por vós. E olhai por vós. Lembra que Jesus fez uma advertência? Lembrai-vos da mulher de Ló. Aí agora ele diz: e olhai por vós. Cuidado. Com ela aconteceu, e ela é um exemplo. Cuidado com você. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E como é que estava aquele povo? Como é que estava no tempo de Noé? Casavam-se e davam-se em casamento. Estavam ocupados com as coisas da vida. E como é que estava no tempo de Sodoma e Gomorra? Ocupado com os avisos de Deus, que eles estavam ocupados com as coisas da vida, ao ponto de desprezar os avisos de Deus. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós, olha como veio a ira de Deus lá em Noé, lá em Sodoma, e venha sobre vós de improviso aquele dia, de repente, porque virá como laço sobre todos os que habitam a face de toda a terra. Não é para alguma, de toda a terra, sobre todos. E Paulo dá adverte dizendo: assim como o relâmpago vem do oriente para o ocidente. Ele diz que vai ser a vinda de Jesus. De repente é rápido, dá tempo de se consertar, não, o tempo é hoje. E o que eu faço, pastor? Aqui Jesus está dizendo no versículo 36: vigiai, vigiai, pois, em tudo, em todo o tempo. É só naquele tempo não, é só na volta. É hoje, em todo o tempo. Vigie, leve em consideração a palavra, o aviso de Deus. Lembrado da mulher de Ló, veja os exemplos do passado, aqueles que estavam ocupados debaixo pelos avisos de Deus, e que veio de repente a ira de Deus sobre eles, e nenhum escapou. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Que coisas? O que aconteceu no tempo de Noé, o que aconteceu com a mulher de Ló. De evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Um dia, todos nós vai ver também, vai haver aqui, para essa geração, a ira de Deus. Vigiai, vigiai, pois, para que não aconteça com você também, como aconteceu com aquele povo na época de Noé, como aconteceu com a mulher de Ló, que nós vamos estar diante de Deus, e a ira dele vai descer sobre aqueles que não estão sendo obedientes. Eu sei, irmãos, que nós não queremos mais ouvir a palavra sobre a volta de Jesus. Eu sei que não é atraente falar sobre advertências, sobre aviso de Deus, sobre nossos erros, falhas, delitos, pecados. É ruim. Mas é necessário. É necessário, porque a ira de Deus vai chegar sobre todos, a Bíblia diz. O meu e o teu dinheiro não vai poder nos salvar naquele dia. A minha e a tua condição social não vai poder nos salvar naquele dia. A minha e a tua posição não vai poder nos salvar naquele dia. O cargo do homem e da mulher mais importante dessa terra, naquele dia da ira de Deus, não vai poder salvar ninguém. Ninguém vai ficar isento diante da ira de Deus, só aqueles que obedecerem. Por isso que Jesus, ele disse para os seus discípulos, que é a sua igreja, e hoje somos nós: lembrai-vos da mulher de Ló. Fique atento, irmãos, porque foi exemplo de punição. Aquela estátua, aquela mulher virando estátua de sal, é uma punição de Deus. E hoje serve para nós olharmos e dizer: eu não quero isso sobre a minha vida. Então, olhe para a mulher de Ló.
e obedeça a palavra de Deus. Que Deus abençoe a igreja.